Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família. Que a alegria e a consolação do Espírito Santo possa encher o seu coração neste momento, trazendo esperança, isso mesmo, e te enchendo de alegria e de paz, sabendo, meus irmãos, que o Senhor, Ele está cuidando de todos os nossos caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele traz, meus irmãos, uma explicação a respeito de uma dúvida, onde os cristãos, isso mesmo, eles estavam trazendo a respeito da morte, isso mesmo, e da ressurreição, onde muitos não criam na ressurreição dos mortos. E Paulo, meus irmãos, ele diz: se vocês não creem na ressurreição dos mortos, é vã a vossa fé, e vocês não creem na ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus, meus irmãos, ele morreu, ressuscitou, para que nós nele também possamos ressuscitar. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo disse: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus morreu pelos nossos pecados. É o que Paulo estava, meus irmãos, esclarecendo à igreja de Corinto. Isso mesmo. Para que não houvesse dúvida, ele disse: se Cristo morreu e ressuscitou, isso mesmo, assim também iremos. E ele falou: olhe bem, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, do que muitos dos quais ainda vive ainda, e maior parte, alguns já dormem também. A questão, meus irmãos, aqui era a respeito da ressurreição dos mortos. Estava tendo, meus irmãos, mortes entre os irmãos, isso, entre os cristãos. Estava tendo, meus irmãos, questões, dúvidas entre eles a respeito daqueles que morriam, isso mesmo. E isso, meus irmãos, trouxe muitas questões. E Paulo, meus irmãos, ele entra trazendo um ensino muito profundo para os irmãos, dizendo que não era para haver preocupações e questões entre eles, porque se Cristo morreu, isso mesmo, ele veio e morreu pelos nossos pecados, e ressuscitou, olhe bem, e ressuscitou. E Paulo estava dizendo, meus irmãos, que se Cristo ressuscitou, nós também iremos ressuscitar com ele. Isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo, meus irmãos, ele padeceu, ele foi humilhado. Isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele foi aniquilado na cruz. Isso mesmo. Jesus, meus irmãos, ele na cruz, isso mesmo,
Ele foi, meus irmãos, morrendo, sofrendo por mim e por você. E olha que coisa maravilhosa. Ele morreu e Jesus, meus irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Você sabe, meus irmãos, que o diabo, ele quer botar dúvidas na mente das pessoas a respeito da salvação. Isso mesmo. A respeito, meus irmãos, do que será após a morte. Meus irmãos, Jesus, ele passou 3 dias, a Bíblia diz que no seio da terra. Isso mesmo. Entre os mortos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte, para que aquele que está em Cristo possa também vencer a morte juntamente com ele. E olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que Paulo disse. Ele disse assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Quer dizer, se a base do Evangelho de Cristo é pregar a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, isso mesmo, como muitos, isso mesmo, que faziam parte da igreja, estavam ali, meus irmãos, crendo e duvidando da ressurreição dos mortos. Se eles, meus irmãos, criam na ressurreição de Jesus e na morte, como havia dúvida entre eles em que havia ressurreição dos mortos? Isso mesmo. Se Cristo, meus irmãos, ele foi a base, isso mesmo, ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. E o Evangelho, meus irmãos, é isso. É pregar, meus irmãos, que Cristo, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou pelos nossos pecados. E aquele que está em Cristo terá vida, terá a ressurreição, meus irmãos, da morte para a vida eterna. Isso mesmo. Não importa. Por isso, meus irmãos, que devemos pregar Jesus Cristo. Isso mesmo. Porque tudo aqui nesta vida vai passar, mas uma hora vai chegar a morte, para mim e para você. E qual é a sua esperança? Quando você vê alguém que morreu, qual é a esperança? Acabou-se a vida daquela pessoa? Não há mais esperança? Isso mesmo, para ela. Ao contrário, isso mesmo. A morte, meus irmãos, não acabou a nossa vida. Isso mesmo. Alguém, meus irmãos, pode até, meus irmãos, desfazer do corpo de uma pessoa que morreu. Isso mesmo. Mas, meus irmãos, esta pessoa ressuscitou com Cristo. Isso mesmo. E no dia da trombeta, onde Jesus voltará, isso mesmo, os mortos em Cristo, isso mesmo, agora é o corpo, irá ressuscitar, porque a alma já está em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Olha o que diz a palavra, olha o que Paulo disse, preste bem atenção. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se alguém duvida que os mortos não ressuscitam, isso mesmo, você não crê na ressurreição de Jesus Cristo. Era isso que Paulo estava falando. Se Jesus ressuscitou, é porque aquele que está em Jesus Cristo há de ressuscitar também. Isso mesmo. E alguém diz assim: ah, pastor, mas por que muita gente faz descaso? Tantas mortes em acidentes, onde muitas vezes o corpo daquela pessoa é totalmente irreconhecível, destroçado. Isso mesmo. Mas, meus irmãos, o poder de Deus, isso mesmo, ele cria carne, ele une ossos. Isso mesmo. O poder de Deus, ele transforma. Este corpo que nós temos, ele é corruptível. Isso mesmo. Mas, meus irmãos, quando nós morrer, nós iremos receber um corpo incorruptível. Isso mesmo. Onde esta matéria,
Ela não se tornará, meus irmãos, uma carne corruptível, mas incorruptível, um corpo celestial. Isso mesmo, celestial. Seremos, meus irmãos, transformados em um ser celestial para a glória do Deus Altíssimo, onde estaremos morando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele morreu, isso mesmo. Jesus, ele foi transpassado por uma lança. Jesus, meus irmãos, ele foi levado, meus irmãos, para o túmulo. Ele passou 3 dias, meus irmãos, naquela pedra, isso mesmo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não venceu Jesus Cristo. Glória a Deus. E não há de vencer, meus irmãos, ninguém que está em Jesus Cristo. Glória a Deus. É esta a nossa esperança. Aqui, meus irmãos, alguém pode ter sofrido. Aqui, meus irmãos, alguém, mesmo diz assim, eu aceitei Cristo, mas olha a situação daquela pessoa, isso mesmo, como foi trágico a morte daquela pessoa. Mas, meus irmãos, preste bem atenção. Haverá ressurreição para aqueles que estão em Jesus Cristo. Jesus ressuscitou e aquele que está em Cristo há de ressuscitar. A maior alegria nossa não deve consistir, meus irmãos, nesta terra. É tanto que lá em Colossenses 3, a Bíblia diz que aquele que ressuscitou com Cristo não deve mais viver para esta terra, mas viver, meus irmãos, para o reino de Deus. Isso mesmo. E se nós, meus irmãos, estamos em Cristo, a nossa maior alegria não deve consistir, meus irmãos, nas coisas desta terra, porque isso não vai impedir, isso mesmo, a morte de ninguém. Mas, meus irmãos, a fé em Jesus Cristo nos fará ressuscitar. Mesmo, meus irmãos, que a morte tenha sido um trágico, isso mesmo, uma trágica situação para alguém, isso mesmo. Deve ter sido, muitas vezes, uma humilhação, um descaso, isso mesmo. Mas para Cristo é a ressurreição. Amém, meus irmãos? Aleluia. Em Cristo nós ressuscitamos, a nossa alma ela é tomada para os céus. Estamos em Cristo, isso mesmo. E quando a última trombeta tocar, que Jesus ele descer em glória, nós iremos receber um corpo celestial, isso mesmo. Aquele corpo que foi decomposto, aquele corpo que foi, meus irmãos, consumido, meus irmãos, pelo tempo e pela terra, será, meus irmãos, restabelecido em um corpo glorificado, em um corpo glorificado. Amém, meus irmãos? A nossa fé e a nossa esperança é esta. E alguém diz assim, como que pode? Aí você deve lembrar que Jesus, ele ressuscitou. E por que Jesus veio, morreu e ressuscitou? Por quê? Eu pergunto para você. Por que Jesus veio, morreu e ressuscitou? Para aquele que está em Cristo, não vinha perecer, mas vinha receber a vida eterna. Venha, meus irmãos, receber a ressurreição, como Cristo também ressuscitou. Nós também iremos ressuscitar juntamente com Ele. Amém, meus irmãos? Era isso que Paulo estava trazendo aqui, este esclarecimento. E Paulo disse, olhe bem, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Meus irmãos, se alguém duvida da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos mortos, duvida, meus irmãos, do Evangelho de Jesus Cristo, duvida do poder de Deus. Isso mesmo. Não há dúvida, haverá a ressurreição. E eu digo para você, o diabo, meus irmãos, ele quer botar dúvida. Ele quer, meus irmãos, botar dúvida, o medo. Isso mesmo. Ele quer, meus irmãos, criar situações para que as pessoas, meus irmãos, duvidem do que será da sua vida, para que duvidem do poder de Cristo, da ressurreição de Jesus Cristo. Isso mesmo. O inimigo, ele quer botar isto, mas nós devemos saber que Jesus, ele venceu a morte e ressuscitou, para que nós também nele possamos ressuscitar. Aleluia. Quando a trombeta tocar, os mortos irão reviver, os corpos, isso mesmo. Iremos ser tomados em um corpo glorificado.
Isso mesmo, porque a nossa alma, o nosso espírito já está em Cristo Jesus. Por isso que nós devemos viver para Cristo, entregar a nossa vida para Ele e saber que só há salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo disse: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. E Paulo disse o quê? Se nós, meus irmãos, isso mesmo. Olha o que Paulo disse aqui. Que coisa interessante. Olha o que Paulo disse. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Se alguém prega, segue, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo e duvida da ressurreição de Cristo e dos mortos, Paulo disse, é um falso testemunho. Por quê? Porque, meus irmãos, não existe base para o Evangelho, não existe base para a igreja, se não for, meus irmãos, a morte e a ressurreição de Cristo. E aquele que está em Cristo também irá ressuscitar, isso mesmo, como Cristo ressuscitou. Amém? Pois então é esta a base da nossa fé, isso mesmo. Meus irmãos, nenhuma base, olhe bem, nada, meus irmãos, aqui terá valor tão significante como este na nossa vida, de que, meus irmãos, haverá a ressurreição da nossa vida, como também houve a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha o que Paulo diz, preste atenção no versículo 52, glória a Deus. Ele disse, no versículo 51, eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia! Alguém morreu em Cristo? Alguém aceitou Cristo? Isso mesmo. Alguém se arrependeu-se dos seus pecados? Olha que coisa maravilhosa. A sua alma, meus irmãos, assim após a morte, subiu aos céus. Mas na volta de Jesus Cristo, quando a trombeta tocar, irá acontecer o que Paulo disse, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Alguém diz assim, pastor, eu não sei nem onde está o corpo, eu nem sei, mas, meus irmãos, irá ressuscitar, isso mesmo, irá ser transformado em um corpo incorruptível, isso mesmo, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, e de que isso que é imortal se revista da imortalidade. Aleluia! E quando que isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa vitória está em Jesus Cristo, porque é nele que nós iremos ressuscitar dos mortos. Aleluia! E a nossa alma, após a morte, está em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Porque, meus irmãos, o nosso corpo, ele é corruptível, ele vai se decompor.
Mas o que nos dá o entendimento, o que nos dá a vida é o Espírito. Isso mesmo. Olha que coisa. O nosso Espírito é o que nos dá a vida. A alma, meus irmãos, do homem é o que dá o seu desejo, o seu entendimento. Isso mesmo. E este, meus irmãos, a alma, o Espírito estará em Cristo Jesus. O nosso entendimento, a nossa vida espiritual estará em Cristo. E o nosso corpo irá ressuscitar na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E iremos tomar o nosso corpo agora glorificado. Meus irmãos, uma semente para nascer, primeiro ela morre. Assim seremos nós. Primeiro iremos morrer para nascer, ressuscitar em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Não tenha dúvida da morte. Isso mesmo, não tenha dúvida. Paulo, meus irmãos, quando estava sendo decapitado, ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora, meus irmãos, ele sabia que estava em Jesus Cristo. Por que, meus irmãos, os cristãos não negavam a fé? Eles sabiam que o corpo deles iria ser estraçalhado ali, mas eles estavam indo para os céus. Eles estavam subindo ao trono de Deus. E esta é a nossa fé, é esta a nossa esperança. E só vencemos o pecado, só vencemos a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu, meus irmãos, o pecado. Isso mesmo, nenhum mal, isso mesmo, nada tem poder sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Aleluia! E eu quero orar pela sua vida neste momento. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos. Eu oro, meu Deus, pela vida de cada um que está nos ouvindo neste momento. Ó Espírito Santo, Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja, pelas tuas ovelhinhas. Eu oro, meu Deus, por cada um que está nos acompanhando, Senhor. Pessoas que talvez estejam tristes, enfrentando crises, problemas, desafios. Senhor, tu vencestes a morte. Tu venceste, Senhor, o inferno. Tu venceste, Senhor, o pecado. Isso mesmo. E aquele que está em ti, Senhor, terá vida. Terá, Senhor, a salvação. Terá, Senhor, os seus pecados perdoados. Senhor, entra com poder nesta vida, sarando, curando, ressuscitando, perdoando, trazendo vida. Sim, meu Pai, que toda dúvida, toda opressão, todo medo, toda acusação do diabo seja repreendida, aniquilada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja abençoado. Receba de Deus agora a graça, o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Diga: eu creio, diga: eu acredito, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.